paz do Senhor Jesus, meus amados, uma ótima noite a todos. Mais uma vez agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui na sua casa, mais uma oportunidade de estar levando uma palavra de Deus ao teu coração, para que o Senhor venha a nos dar entendimento, para que o Senhor venha nos dar graça, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Este é o propósito de nós se alimentarmos com a palavra de Deus. Esse é o propósito que o Senhor tem nos dado no coração, de estarmos nesses dias de culto, no caso hoje, um culto de cura e libertação, que seria um culto aqui para a igreja, as portas abertas, graças a Deus, e louvado seja o Senhor que Deus tem cuidado dos irmãos, dos amados, das amadas, dos seus familiares, e assim também pode se alimentar com esta palavra nessa noite. Glorifico a Deus por mais uma semana que nós temos a oportunidade. Estamos aqui em comunhão mais uma vez, o presbítero Ronivaldo, que Deus abençoe e guarde o amado, que desde o primeiro dia tem aqui também estado na retaguarda, orando, estando guardando, cuidando da casa do Senhor. Assim também a vida do diácono Reginaldo, que mais uma vez, desde o primeiro dia também, tem se predisposto a deixar tudo preparado, estando aqui também na dispensação da casa do Senhor, vai estar nos ajudando nesta obra, estendendo minha gratidão a todo o Ministério Vencedores em Cristo, aos irmãos que têm mantido essas portas abertas, através da sua fidelidade, tem abençoado a obra do Senhor, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dos amados, porque nós somos um corpo, e o corpo unido, ele cresce, o corpo unido, ele é abençoado pelo Senhor, estamos nos mesmos sentimentos, sabendo que nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, com pessoas ou sem pessoas, nós estamos cuidando da casa do Senhor. E eu não posso recompensar os irmãos, mas nós servimos alguém que pode. O nosso Deus Todo-Poderoso, com certeza, está estendendo a mão sobre a tua vida, você que tem sido fiel com o Senhor, com certeza, pode ter certeza disso, que o Senhor é fiel também contigo. Amém? Que o Senhor continue derramando saúde no teu lar, que o Senhor continue guardando você de todo o mal, de toda a peste, de tudo isso que tem assolado a terra, e Deus tem guardado a sua igreja. Eu louvo a Deus por isso. E eu queria mais uma vez convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade na mensagem, lá no livro do profeta Daniel, dos profetas maiores, profeta Daniel, capítulo 6, e eu quero ler aqui do versículo 1 ao versículo 11, a qual o tema desta mensagem, continuando a mensagem, abre as janelas, Daniel. Amém, queridos? E com certeza Deus vai falar mais um pouco ao nosso coração. Na semana passada, senti o coração de trazer esse esclarecimento para os irmãos também. É uma palavra de esclarecimento para que a gente venha estar mais pautado na palavra, nós não deixarmos os sentimentos aflorarem, mas sim a palavra final, que é a palavra de Deus, para que a gente não venha cair nas mãos e nem na rede do adversário. E hoje o Senhor mais um pouco vai falar, agora pessoalmente para a igreja, dentro deste tema, os princípios que Deus tem para a sua amada igreja. Eu quero já estar lendo aqui, versículo 1 e vai até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho
a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aqui, como já foi mencionado na última palavra, o nome Daniel, que significa Deus é meu juiz. Nós trazemos aqui este homem de Deus com grandes exemplos que ele tem para nos dar nesta noite. Entendemos que o Senhor capacitou a vida de Daniel com muita sabedoria, com muita inteligência. Se nós acompanharmos o livro de Daniel desde a sua mocidade, um homem que se preocupava em se resguardar para Deus. Um homem desde jovem preocupado com a sua integridade diante dos olhos do Senhor. E o interessante é nós entendemos que quando se fala que ele aqui é fiel e nele não tem vício nem culpa, isso reflete a vida espiritual de um homem na sua sociedade. Vemos que pessoas ímpias procuraram ocasião contra o homem de Deus, procuraram achar alguma falha, alguma falta na vida de Daniel e não puderam, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem irrepreensível. Logo nós vamos aprender que quando nós temos uma vida de retidão com Deus, isso ela tem que refletir também na sociedade. Quando você realmente é uma pessoa dos céus, todo mundo sabe que você é uma pessoa diferenciada. Não há como esconder a nossa identidade celestial, não há como nós escondermos isso de pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Entenda isso nessa noite, que o Senhor, através da vida de Daniel, estava sendo glorificado. Por quê? Porque Daniel ele não estava em Jerusalém. Daniel ele não estava na igreja. Daniel ele não estava perto dos irmãos. Daniel ele não estava, aleluia, em comunhão, ele estava aparecendo em alguma situação relacionada à igreja. Ele estava na Babilônia. Ele estava ali agora debaixo do domínio dos persas. Ele estava ali, aleluia, junto com pessoas que eram pagãs, pessoas que não adoravam Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, diante de todo esse cenário adverso, ele já tinha uma idade, ele estava ali já vivenciado, era um homem que, se fosse olhar para os dias atuais, era um homem que ele estava abençoado socialmente, era um homem que não faltava nada, pelo contrário, já era um homem honrado, como nós lemos aqui o texto, ele era um homem honrado ali na Pérsia, ele era um dos principais homens ali abaixo do rei. Abaixo do rei haviam 3 pessoas, e dentro dessas 3 pessoas, ele era um deles. Ele era um homem honrado, era um homem abençoado, era um homem de posses, era um homem que tinha um status, era um homem que ele tinha tudo para não querer mais ter uma integridade com Deus. Tantos anos já longe de Jerusalém, né? Chegou ali mocinho na Babilônia, e aqui já era um homem já de idade, mas mesmo assim era um homem que tinha princípios. E eu quero te dizer nessa noite, é um culto de cura e de libertação. Se você quer ser bem sucedido na tua vida, não importa a tua idade, não importa quanto tempo você serve a Deus, eu quero te dizer que a tua base tem que ser integridade. Você tem que ser uma pessoa idônea diante dos olhos do Senhor. Aonde você estiver, você tem que ser um adorador. Aonde você estiver, você tem que velar e zelar pelo nome do Santo Deus de Israel. Aleluia. E ali estava este homem. E trazendo como estava falando na semana passada para os irmãos, é um cenário propício para a gente trazer também um momento que nós vivemos aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né? Muitas das vezes a gente, como igreja, não quer também comentar sobre política,
Mas como eu falei na semana passada, se a política não vai bem, isso reflete lá na tua casa, reflete no teu trabalho secular, reflete no teu vizinho, reflete em pessoas que muitas vezes vão precisar também do teu conselho. Nós, como Igreja de Cristo, nós sabemos que nós estamos envolvidos numa tão grande número de testemunhas, e quando nós falamos, minha casa está abençoada, minha casa está guardada, mas eu estou resguardando a minha família, eu estou cumprindo tudo aquilo que é o procedimento, nós temos que entender que como igreja nós temos que pensar também naquelas pessoas que a gente não conhece, é o próximo. Este é o amor que Deus quer da sua igreja. E quando nós falamos de política, nós vemos que existem muitas articulações. E aqui existe um exemplo claro de uma articulação política. Nós vemos que juntaram-se 2 príncipes, todos aqueles 120 presidentes, nós vemos que juntaram governadores, prefeitos, todos eles ficaram incomodados, porque souberam que o rei ia exaltar a vida de Daniel. Irmãos, quando alguém faz uma articulação política para tentar derrubar alguém, é algo muito sério. Nós vemos o preço que esse irmão Daniel pagou, a perseguição que este homem sofreu. Nós vemos que olharam e reviraram a sua vida de cabeça para baixo. Diz aqui o texto, como nós lemos aqui, procuraram a ocasião contra a vida dele, não acharam. Interessante que, imagine 120 presidentes olhando, tendo acesso a tudo, porque eles tinham acesso também. Os 2 príncipes também tinham acesso a tudo, todo o histórico de Daniel. Todos aqueles prefeitos procuraram de todas as formas, de todas as maneiras, alguma coisa para acusar Daniel. Procuraram de todas as maneiras prejudicar a vida daquele homem. De todas as formas queriam achar alguma coisa para levar para o rei, para que ele não fosse próspero. Trazendo para a nossa vida, meus irmãos, nós somos pessoas diferenciadas. Existe um espírito excelente sobre a vida do crente, porque o crente é sábio, o crente é aquele que teme a Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você começa a ter temor no teu coração, você começa a entender o Deus que você serve, o Senhor começa a te fazer uma pessoa sábia, te começa a fazer uma pessoa reservada. Deus começa a cuidar dos teus passos, Deus começa a cuidar da tua vida, dos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Entenda isso hoje, porque Deus ele cuidava tanto de Daniel. Daniel tinha tanta intimidade com Deus, que ele conseguiu tampar as brechas. Primeiro recado que eu quero te dar nessa noite, independente de articulações políticas que está acontecendo no nosso Brasil, tampa a tua brecha. Não deixe nada macular a tua fé. Aleluia. Porque no decorrer da história, eu não quero prolongar nessa área política, mas eu quero que os irmãos entendam que naquele período já tinha articulação. Se nós vemos lá um pouquinho adiante, nós vamos ver ali Zorobabel, né, que foi mandado de volta para Jerusalém, sofreu articulação política. O samaritano não queria que Jerusalém voltasse a estar de pé. Nós vemos Neemias, também sofreu, mesmo tendo ali a liberação do governo, mesmo assim ele sofreu oposição para poder erguer os muros. Nós vemos ali Sanbalat, Tobias e Gesem. Nós vemos ali sempre, toda vez que alguém se coloca para colocar as coisas em ordem, sempre haverá oposição. E nós vemos na nossa nação não é diferente. Você que conhece a palavra de Deus sabe, irmãos, os padrões morais de Deus. Sabemos o que Deus pensa da família. Foi Deus que criou a família. Nós vemos aí que Deus ele abençoou esta nação. Nós estamos numa nação que emana leite e mel. É uma terra abençoada, uma terra deleitosa, chamada Brasil. Nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus. Nós temos a liberdade de falar do nosso Senhor, de exercitar nossa fé. Mesmo nesses dias que não há o culto aberto por causa da pandemia, o respeito que todos os irmãos cristãos também estão tendo para não ter aglomeração, mas você pode abrir a tua Bíblia na tua casa, você pode dobrar o teu joelho, se você chegar no meio da rua, dobrar o teu joelho, você pode. Porque nós estamos no estado laico, que você pode exercitar a tua fé. Você pode buscar a presença de Deus. Nós olhamos aí no mundo, pessoas que têm que adorar o Senhor numa caverna, pessoas que têm que orar escondido. Se for pego com uma Bíblia, a pessoa perde a sua vida. E nós temos essa oportunidade. Mas por que nós temos essa oportunidade? Porque existe ainda um povo que ora, um povo que clama, um povo que não desiste, um povo que tampa as brechas. Existem muitas articulações, meus amados, que tentam tirar essa liberdade do povo de Deus.
E aí que eu quero que você entenda nessa noite essa mensagem. Já houve aí várias PLs. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, há anos atrás aí, tentaram uma PL chamada PL 122. Lá no Congresso passou escondido, na surdina. Colocaram em votação na hora que o plenário estava vazio. Só tinha algumas pessoas ali já com esse interesse. Colocaram em pauta, já votaram rápido. Passou. Aleluia. Passou ali algo contra a igreja de Cristo. Louvado seja Deus que quando caiu no Senado, os irmãos ali da bancada evangélica viram e barraram aquela lei. Era uma lei que queriam que as igrejas evangélicas, as igrejas católicas também, que fizessem casamentos homossexuais. E sendo que nós, como cristãos, nós seguimos a palavra de Deus. A regra de fé da igreja é a palavra de Deus. E Deus abomina isso. Quer dizer, queriam colocar isso na surdina, obrigando os homens de Deus a celebrarem isso. Entenda isso como que está a inversão de valores hoje, meus irmãos. As pessoas que podem casar, o homem e a mulher, pessoas que podem diante do Senhor ter um relacionamento, coabitar, pessoas que podem ser abençoadas e constituir família, um homem e uma mulher. Nós estamos vivendo num momento que essas pessoas não querem mais casar. Hoje é um tal de contrato de casamento, quer se juntar, amaziar. Pessoas não estão querendo mais casar. E as pessoas que não podem casar segundo a palavra de Deus, homem com homem, mulher com mulher, são pessoas que estão lutando. Querem casar no civil e querem casar nas igrejas. Aleluia. É a inversão de valores. E atrás dessa PL tinha uma outra PL, não me lembro o número dela, que se liberasse essa, haveria uma outra PL proibindo toda a escritura, todo o material escrito, falando contra os homossexuais, contra o GLBT. Os irmãos estão entendendo a seriedade? O que fala mal contra isso é a palavra de Deus. Se saísse essa lei, nós estaríamos proibidos de ler a Bíblia. Você não teria acesso mais à palavra de Deus escrita. Olha como que o inimigo, ele faz as suas articulações políticas. Pessoas que falam bonito, pessoas que prometem muitas coisas, mas os seus interesses por trás são outros. Então eu senti hoje de falar para os irmãos, não estou pregando política aqui, não estou pregando partido político, mas eu quero que você entenda que até na Bíblia nós entendemos que existe sempre uma preocupação em articulações para prejudicar as coisas de Deus. Mas nós sabemos aqui o resultado, através da vida de Daniel. E eu quero que você se alegre nessa noite. Todo aquele que prepara uma cova de leões para o povo de Deus é aquele que vai cair dentro desta cova. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto você continuar na tua fidelidade com o Senhor, Deus vai continuar guardando a tua vida. É nesses momentos que a gente tem que mostrar a nossa integridade. E eu até levantei para os irmãos aqui o versículo 10, que diz que quando Daniel ele ficou sabendo daquele edito, houve aquela articulação política, foi colocada em pauta aquela lei e foi aprovada. É como se hoje passasse ali pelos trâmites do Congresso, do Senado, fosse aprovado algo contra a casa do Senhor, contra a igreja de Cristo. Qual foi a atitude de Daniel? Mesmo ele sendo um príncipe. E eu acho lindo isso. Que ele foi para sua casa como de costume. Por isso a mensagem de hoje é: abre as janelas, Daniel. Porque Daniel, mesmo ele sabendo que ele ia sofrer reveses, mesmo ele sabendo que ele ia sofrer perseguições, mesmo ele sabendo que aquilo poderia condená-lo, ele não perdeu os seus princípios, ele não mudou a sua adoração. Se os irmãos leem o versículo 10 aqui, diz que as janelas sempre estavam abertas. Se fosse eu e você hoje, será que a gente deixaria a janela aberta? Será que hoje eu pegaria e falava, justificando, não, eu vou ter que fechar essa janela porque tem um edito, tem uma lei. Eu vou fechar a janela, aí eu vou continuar orando. Com a janela fechada, Deus recebe da mesma forma. Aí entra o princípio da tua adoração. Aleluia. Qual é a essência da tua adoração? Será que eu preciso mudar minha adoração por causa de situações humanas? Mesmo eu sofrendo dano?
Medite hoje, é você e Deus. Aleluia. Daniel ele poderia ter fechado as janelas, mas diz a palavra que ele tinha costume de fazer isso. Toda vez que ele orar, 3 vezes ao dia. E eu quero dizer para você que diz que não tem tempo para Deus, ele era príncipe da Pérsia. Imagina a ocupação que esse homem tinha, o presencial que ele tinha que ter com o rei, os assuntos todos atualizados, para que ele pudesse, como diz aqui, que o Espírito Excelente sempre está levando a mensagem correta para o seu reino. Era um homem atarefado, mas eu louvo a Deus porque quando a gente olha essa palavra, a gente vê que quando a gente se organiza, a gente tem um Espírito Excelente, a gente consegue adorar o Senhor. O que é de Deus, o que é nosso é nosso. Ele conseguia ser príncipe na Pérsia, orando 3 vezes ao dia. Aleluia. Muitas vezes o inimigo tem colocado aos nossos corações que nós não temos tempo para nada mais. Já preguei aqui numa live da outra vez. Existe uma balança. Você tem o tempo para a tua família, você tem o seu tempo para o teu trabalho e você tem que ter o tempo para Deus. Tudo dosado, tudo vai bem na tua vida. Senhor. Por isso é tão importante nos dias de hoje você manter a tua comunhão com Deus. Você não pode estar na igreja, mas você pode estar na presença de Deus na tua casa. Você pode acompanhar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Você pode se reservar, entrar no teu quarto, no teu secreto. Você tem o teu particular de fechar a porta, continue fechando a porta. Dobra o teu joelho lá, vai clamar ao Senhor. Aleluia. Você tem o hábito de estar louvando a Deus, continue ensaiando. Oh glória, continue preparando o teu louvor para o Senhor. Vai louvando no teu particular, Deus vai recebendo. E quando tudo voltar ao normal, você vai poder colocar isso diante do Senhor, diante da igreja, para edificar o corpo de Cristo. E com certeza Deus ele vai se agradar da tua fidelidade. Aleluia. Seja uma igreja ousada. Estamos vivendo um momento onde muitos têm ficado amedrontados. Pessoas têm mudado o seu hábito. Pessoas têm mudado o seu comportamento para com Deus. Aleluia. Mais uma vez eu quero dizer, a igreja não está de férias. Jesus não está de quarentena. O nosso Deus, ele continua olhando para os fiéis. Diz a palavra que os olhos do Senhor estão sobre os seus justos. Aleluia. Imagine se Deus não tivesse de olho em Daniel. O que seria de Daniel? Mas eu quero te dizer, vale a pena ser fiel. Vale a pena honrar ao Senhor, Deus de Israel. Vale a pena honrar Ele. Oh glória. Entenda isso nesta noite. Daniel, ele continuou orando, mesmo sabendo que ia ser perseguido. Mesmo sabendo que pessoas não iam gostar da sua adoração. Mas ele continuou fiel com seus princípios. A igreja de Cristo é uma igreja ousada. Como eu disse na semana passada, tem um não temas escrito na Bíblia para cada dia da tua vida. 365 vezes está escrito, não temas. Este é o Deus que você serve. Aleluia. Irmãos, ele sabia que ele ia enfrentar a cova dos leões. Entenda bem isso. Porque o edito, ele conhecia de leis. E neste edito, já estava escrito, se fosse pego adorando, ele ia enfrentar a cova dos leões. Olha que princípio desse homem de Deus. Um homem que adiante nós vamos ver a sua história. Um homem que Deus manda. E Deus revela uma grande batalha espiritual. E nós vemos que tanto aqui na terra como no céu, existem as articulações também, a hierarquia. E nós vemos ali o príncipe da Pérsia, que são potestades demoníacas, impedindo o anjo Gabriel de trazer a resposta. 21 dias de peleja. Não era simplesmente falar, dá licença para me passar, era batalha. Aleluia. Aí Deus manda também o príncipe Miguel, o arcanjo Miguel, para pelejar, para a resposta vir. E nós vemos que a revelação foi tão maravilhosa, que ainda não se cumpriu a totalidade da revelação que Deus mandou para Daniel. Ficou uma porção para o final dos tempos. Olha quantos anos já se passaram. Eram 500 anos antes de Cristo, quando ele recebeu essa revelação.
E nós vemos agora, aleluia, passaram-se mais 2000 anos e tem promessas que foram reveladas a este homem de Deus, que ainda não se cumpriram. Por quê? Porque ele era um homem de princípios. O homem mesmo longe da sua terra natal, mesmo longe, ele continuava sendo fiel ao Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, aonde você estiver, minha irmã, aonde você estiver, o cenário pode ser o mais difícil possível. Ele não pode te corromper, não pode te contaminar. Eu quero te dizer, pessoas que estão articulando, querendo trazer o mal para as famílias, querendo trazer o mal para essa nação. O nosso Deus é o justo juiz, é o Deus de Daniel. Deus é meu juiz. Você não vai precisar colocar a tua mão, mas eu quero convocar a igreja a colocar o seu joelho no chão, a dobrar e levantar um clamor por esta terra, a levantar um clamor por esta nação, para que o Senhor venha revelar a sua vontade. Entenda isso, meus irmãos, o cenário era tão difícil, que quando Daniel ele foi acusado, diz a palavra do Senhor no versículo 17, aleluia, e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Aleluia. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões. O testemunho de Daniel ficou na boca do rei, porque o rei falou antes de Daniel ser lançado: o Deus que continuamente tu serves, ele vai poder te livrar. Olha que coisa linda. Até o ímpio sabia o Deus que Daniel servia. E para se consolidar a sentença, foi colocada uma pedra na boca dessa cova. Foi selado com o selo real. Foi selado com o selo dos príncipes. Para ninguém dizer que Daniel saiu de lá. Alguém poderia pegar e falar o anjo, como o anjo tirou Pedro. Como muitos foram tirados através de milagres. Alguém poderia ver Daniel fora da cova e falar: ele conseguiu escapar sozinho. Mas o nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus permitiu até a sentença humana. O selo do rei era a sentença final aqui da terra. A pedra, um homem não conseguiria tirar sozinho. Era ele e os leões. Aleluia. Nessa noite, há pessoas que estão ouvindo esta live. Pessoas que estão nessa situação. É você e os leões. Olha que coisa linda, meus irmãos. O que Deus faz. Deus permitiu a sentença acontecer, para que a mesma porta que Daniel entrou, que seria uma porta de desonra, de humilhação, uma porta de sentença final, de zombaria dos seus inimigos. No coração deles estavam alegres, festejando: conseguimos matar Daniel, conseguimos calar Daniel, conseguimos acabar com esta obra chamada Daniel. Mal sabia eles que o Senhor estava lá guardando Daniel. E eu quero te dizer nessa noite, tem coisas que Deus permite na tua vida para você ter experiências maiores com Ele. Daniel foi o único que conseguiu entrar naquela cova, olhar a cova do lado de dentro, contemplar os leões e sair de lá ileso. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está te falando nessa noite? Abre as janelas, Daniel. Continua confiando e adorando ao Senhor. Mesmo que na visão do homem parece que acabou. Alguém pode estar zombando da tua fé. Alguém pode estar zombando dessa prova que você está passando e dizer: não tem mais jeito. Acabou. A pedra está na boca da cova. Está na cova e ainda a pedra está selando. Eu quero te dizer, a alegria, ela vem pelo amanhecer. O choro pode estar agora aí no teu coração. O desejo de abrir a tua alma, falar: Senhor, tu sabes o que está dentro do meu peito. Deus manda te dizer: a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Deus colocou o rei para jejuar. Houve silêncio no palácio. Não houve música, não houve cantorias. Deus tirou o sono daquele homem. Aquele homem passou a noite meditando. O foco dele era Daniel, de tanto que ele amava Daniel. Quero te dizer que existe alguém que te ama. O rei te ama. E essa palavra é para você nessa noite.
Aleluia. Não importa o que você esteja passando, eu quero te dizer que quando vier a palavra final, que é a palavra de Deus, alguém lá fora vai falar, acabou. E você mesmo vai falar assim, não, não acabou não, estou aqui. Ô glória, eu estou aqui. Pensaram que eu tinha morrido, mas eu estou aqui. Aleluia. Pensaram que tinha acabado, mas eu estou aqui. Por quê? Diz Daniel, porque Senhor, eu não tinha feito nada, nem contra Deus e nem contra o Senhor. A intenção da igreja, meus irmãos, nós temos orado ao Senhor para que as portas se abram, porque nós entendemos que a necessidade é uma necessidade espiritual. E eu estava meditando hoje, só para abrir um parênteses aqui nessa mensagem, eu estava indo trabalhar e eu fiquei meditando, imagine se a parte alimentícia também no Brasil parasse. Imagine se as produções de alimento parassem. Imagine, meus irmãos, se pessoas não tivessem a ousadia e falaram, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que mandar e preparar o alimento para o Brasil. Eu tenho que preparar alimento para as exportações. Nós temos que abastecer os supermercados, porque o povo não pode ficar sem alimento. Aleluia. Agora jogue isso para a área espiritual. Imagine se não tivesse os homens de Deus preparando o alimento espiritual. Imagine se você não tivesse acesso à palavra de Deus. Imagine se você não tivesse a oportunidade de orar na tua casa. Como é que estaria a tua vida espiritual? Aleluia. Deus preparou essa mensagem nessa noite, porque Deus quer ver ousadia em você. Continue adorando, continue glorificando ao Senhor. Eu fico pensando, meus irmãos, no momento que Daniel saiu daquela cova. E eu fico pensando, meus irmãos, se fosse nos dias de hoje. Imagine se um homem passasse uma situação dessa, se o homem não fosse centrado, né, meus irmãos? Se o homem não fosse centrado em Deus, o que seria desse homem? Será que nós estamos preparados para viver milagres extraordinários desse? Ou será que eu ia mandar fazer um cartaz, explosão de milagres? Vai vir pregar o homem que saiu da cova. O homem que saiu da cova dos leões. Medite nisso. Às vezes, irmãos, nós não estamos vivendo milagres extraordinários porque o eu ainda está falando mais alto. Daniel continuou adorando ao Senhor. Ele saiu de lá, fez a parte dele. E a justiça, quem colocou no coração do rei foi Deus. Falou, agora tira Daniel. Agora aqueles que o acusaram tomam o lugar dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Não põe a tua mão. Não põe a tua mão. Somente faz a tua parte para com Deus. E o Deus que é o teu juiz, Daniel, ele vai fazer a sua parte. E diz a palavra que foi jogado aqueles homens, foi jogado as suas esposas, foi jogado os seus filhos. A mão de Deus é pesada, meus irmãos. E diz a palavra que eles nem chegaram a bater no fundo da cova. Os leões já estraçalharam aquelas pessoas. Está aqui na Bíblia. É muito forte, mas é isso que está escrito aqui. Então não eram poucos leões que estavam lá dentro. Eu quero te dizer, não importa quantos leões estão nessa cova, Deus cala todos quando você estiver na situação. Deus estará contigo nessa situação, vaso. Deus estará contigo, mulher de Deus. Não te preocupa não. Porque diz aqui, até o decreto deste rei, ele diz aqui que o reino de Deus não pode ser abalado. O Deus de Daniel, que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque esse é o Deus vivo, é o Deus que rege todo o universo. E ele não pode ser abalado. Alguém pode até tentar parar a obra de Deus, mas existe algo chamado soberania de Deus, e agindo Deus quem impedirá. Mas nós como igreja nós temos que se portar como Daniel, pessoas ousadas, pessoas realmente alicerçadas com princípios bíblicos.
Não deixe nada macular a tua fé. Se há pessoas que estão aí se desviando pelos maus caminhos, porque não conseguem viver na Babilônia sem comunhão, ore por elas. Não põe a tua mão, ore. Peça para Deus salvar, para Deus libertar, para Deus curar, para que haja misericórdia e no momento oportuno as pessoas possam voltar para a presença de Deus. Mas não põe a tua mão. Deixa Deus operar. Mas eu quero te fazer esse convite nessa noite. Abre as janelas, Daniel. Não feche, não precisa se esconder. Não precisa ficar amedrontado. O Deus que te chamou, Ele é fiel em todos os momentos da tua vida. E é nesses momentos difíceis que você tem que exercitar a tua fé. É nesses momentos que nós estamos vivendo que você tem que mostrar que Deus é na tua vida. Você tem que experimentar algo de Deus na tua vida. Está faltando fé? Peça fé para Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus, Ele vai te tirar. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, Ele vai te curar. Deus vai te libertar. Eu quero deixar esse versículo final para você. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É este Deus que está sendo pregado aqui nesta noite. É um Deus que está gerando um testemunho na tua vida. Um Deus que está preparando um milagre na tua vida. Por isso, mantenha os teus princípios com Deus. Agrade ao Senhor. Adore a Ele, glorifique a Ele. Você pode estar sozinho na cova, mas você tem a certeza que Deus manda o anjo lá a tampar a boca dos leões. Nenhum dano você vai sofrer. Você crê nisso hoje? Se você crê nisso hoje, glorifique ao Senhor. É tempo de você se alegrar. Fala, Senhor, o Senhor está falando que o Senhor vai me guardar do mal. Tome posse, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida. Que este medo saia do teu coração hoje. Que essa aflição saia do teu peito hoje. Feche os teus olhos. A Bíblia não relata, mas eu creio que Daniel, ele ficou a noite inteira adorando ao Senhor, meus irmãos. Porque ele viu com os seus olhos. Não foi ninguém que narrou para ele, não. Ele viu com os seus olhos aonde ele estava, o cenário que ele estava. E ele viu o que Deus estava fazendo ao seu favor. Porque ele era inocente. Aleluia. Eu não sei, de repente você cometeu algum delito contra Deus. Peça perdão agora. Ele lava as tuas vestiduras agora. Ele perdoa os teus pecados agora. Esta palavra é para mostrar que Deus cuida. Que Deus é um Deus de oportunidades. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus. Se você também não pode, não tem problema. Fica com os teus olhos, mas abre o teu coração. Receba esta palavra hoje. Não deixa nada impedir, não deixa que alguém venha interferir, alguma articulação venha tirar você da fiação. Toda vez eu falo, Deus não está preocupado com maioria, meus irmãos. Deus está preocupado com qualidade. Só de presidente eram 120. 2 príncipes, fora os governadores e os prefeitos, era uma multidão. Se fosse nos olhos humanos, podia falar, como é que Daniel vai vencer isso daí? É uma multidão que vem contra ele. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Pode se levantar uma multidão contra a tua vida, meu irmão. Uma multidão contra a tua vida, minha irmã. Se você está vivendo o querer de Deus, descansa. Aleluia. Descansa nele. Descansa. É o Deus do Salmo 23 que foi pregado aqui também esses dias. Ele te leva a águas tranquilas. Ele refrigera a tua alma. Ele te conduz a verdes pastos. Viu? Ele cuida de ti. Ele cuida. Aí você vai entender que quando você sair, você vai ter um testemunho de milagre. Muitas das vezes a gente, como ser humano, a gente fala, Senhor, por que eu estou passando isso? Tenho sido fiel. Aleluia. Tenho honrado o teu nome, Senhor. Tenho sido perseguido porque eu tenho pregado a tua palavra, a verdade, tenho vivido os teus preceitos. É para você essa mensagem nessa noite. Continua fiel com Deus. Porque vai ser mais um testemunho de milagre, que Deus vai mostrar que Deus é contigo.
Você vai se alegrar quando esta pedra, as mesmas mãos que colocaram a pedra, as mesmas mãos que vão tirá-la. A mesma sentença que foi colocada de desonra, Deus ele vai transformar em honra na tua vida. Pessoas vão ver você sair de lá e falar, como é possível ter saído de lá? Como é possível Deus mudar este cativeiro? Aí você vai falar assim, foi Ele, foi o meu Jesus que me tirou dessa situação. Olha eu aqui de novo. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, aí está, Senhor, teus filhos que estão ouvindo esta mensagem. Oh, querido Deus, pessoas estão amedrontadas com articulações políticas, pessoas estão amedrontadas, meu Deus, que de repente pensam que não vão mais poder te adorar, te glorificar, mas o Senhor é um Deus de princípios, o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor tem trazido à memória da tua igreja hoje tantas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio, Senhor. Quantas das vezes nós tivemos a oportunidade de te adorar e te glorificar. Senhor, tudo está no teu controle, tudo está nas tuas mãos, Santo Deus. E assim como Daniel nos ensina, a nossa parte é continuar orando. O decreto já tinha sido assinado, a lei já estava ali, mas enquanto estiver um povo que ora, Leão continua jejuando. Aleluia. Enquanto estiver um povo, meu Pai, que busca a tua face, o mal não lhe toca. Tu guarda o teu povo, tu guarda a tua igreja, tu guarda a nossa casa, Senhor. Tu guarda. E aquilo que o Senhor nos deu, meu Pai, é nosso. Jesus tentaram roubar, Senhor, a cadeira de Daniel, mas mais uma vez foi frustrado, porque o Senhor separou aquele homem, meu Pai, para ser referência na terra. Jesus, eu creio, Senhor, este irmão, esta irmã, que está aí, meu Pai, preocupado com alguma situação, aquilo que é dele, o mal não vai tomar. Aleluia. Pode ter a sentença humana, a cova está ali, a pedra já foi colocada e a pessoa está dentro. A tua palavra é clara, assim como no Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu creio nesta noite, Pai, no Deus do Salmo 23. O Senhor tem refrigério hoje para muitas pessoas. O Senhor chama as pessoas, meu Pai, para não temas. O Senhor chama as pessoas hoje, meu Pai, para o refrigério da alma. Jesus dos crentes. Pessoas vão testificar. Este é o Deus fiel, esse é o Deus verdadeiro. Este homem, esta mulher serve um Deus vivo. Porque eu vi com os meus olhos caindo ali na boca do leão, mas o leão ficou com a boca fechada. Nenhum mal aconteceu. O reboliço aconteceu e tu mudou o cenário. E eu creio, meu Pai, no teu reboliço neste lar agora, neste trabalho agora, Senhor. Podia estar assinado, decretado. A palavra final continua sendo do nosso Deus. Aleluia. Oh glória. Mesmo ali, meu Pai, aquele rei não era o maior da terra. Aquele rei estava acima de todos os outros reis. Mas existe o nosso Rei dos Reis, que rege os céus e a terra. E ele mesmo declarou: este é o Deus que faz sinais, milagres e maravilhas. Ele salva e ele livra. E ele livrou Daniel da cova dos leões. E assim seja, meu Pai, para aquele que crê nessa noite, toma posse. Todo aquele, Senhor, que toma posse desta mensagem nesta noite, para a glória do teu santo nome. A Senhor abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Amados, esta é a mensagem. Esta é a mensagem que nós temos da parte de Deus para a tua vida. E eu creio que com certeza você foi muito abençoado nesta noite. Amém? Por isso que Deus dividiu em duas partes essa mensagem. A primeira foi um esclarecimento, uma libertação muito grande. E essa segunda é Deus mostrando que está contigo, que Deus não abre mão de você. Então continue com as tuas janelas abertas para Jerusalém, para as promessas de Deus. Não precisa fechar não. Não se esquece, porque Deus também não se esquece de você. Aleluia. Continue firme na caminhada com Cristo. Continue buscando a misericórdia, a graça e o favor de Deus. E você vai alcançá-la no tempo oportuno. Amém? Eu quero já também dizer para os irmãos, sexta-feira estaremos no monte.
orando também ao Senhor, apresentando também as vidas, os irmãos que têm também assistido, pessoas que têm acompanhado as mensagens, e nós vamos ter ali testemunhos de bênção também para contar. Amém? Os irmãos aguardem, domingo também Deus tem mais uma palavra e Deus vai estar testificando isso ao teu coração. Os irmãos continuem orando por nós, continuem orando pela igreja, continuem orando também por este pastor aqui que vos fala. Preciso muito da oração dos irmãos, porque uma igreja que ora é uma igreja de poder e que nunca venha faltar a palavra para trazer para os amados. Assim, irmãos, nessa noite eu agradeço a todos. Em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Uma semana de bênção, de vitória e de milagres para a glória de Deus. Amém e amém.